Olá, continuando o entendimento, né? Agora em outra parte, se você não viu, veja as outras partes, tá? Sobre esse vídeo que fala sobre a primeira letra do nome, tá? Dessas pessoas que têm energia 7, que é a G, a P e a Y, né? Que se iniciam com essa letra ou que tem no nome, ou então se você conhece uma pessoa que tem essa energia e você quer entender sobre ela, ou os objetos, as coisas em si que tem essa energia 7. Olá, continuando o entendimento sobre as pessoas que têm a primeira letra do nome, como G, P ou Y, eu vou falar mais um pouquinho sobre o aspecto espiritual, tá? Essas pessoas que têm essas letras, se você tem essa letra ou conhece uma pessoa que tem muito letras que tem essa energia 7, né? Que tem a letra G, P, Y, principalmente a primeira letra, que tem essa energia muito forte, a primeira letra é uma energia muito forte. Elas têm muita sensibilidade. Se você é uma pessoa dessa, você tem muita sensibilidade intuitiva, tá? Então convém vocês se estudarem, tá? Entenderem a sua energia, entenderem, fazer estudos acásticos aí para entender por que vocês são desse jeito, como é que é essa natureza. Eu, como tenho muitos, então eu tive que me estudar, né? Eu fui para psicólogos, fui para iridólogos, fui para hipnólogos, depois eu comecei a estudar, a me estudar, né? Depois eu criei outros métodos através de estudos, né? Através de cursos que eu fiz, eu também, através desses cursos, criei outros cursos que eu criei para me entender, entender o outro, né? Então, vocês que também têm essa natureza, é bom vocês se entenderem, tá? Entender e encontrarem uma espiritualidade que agregue valor a vocês, tá? Por que eu estou falando isso? Porque com essa sensibilidade intuitiva, as pessoas que têm muita energia 7, elas têm muita facilidade de entrar em portais, tá? Então, às vezes é muito melhor quando, quer dizer, às vezes não, sempre é muito melhor você ter conhecimento de onde você está entrando, que é uma porta você está entrando, né? Para você não entrar numa zona abissal e depois você ficar ali presa, tá? Então convém vocês estudarem, se estudarem, tá? Convém vocês também tomarem alicerce sobre a natureza, tá? Sobre o se isolar, tá? Pessoas 7 precisam de isolamento às vezes, tá? Como elas têm essa natureza de borboleta, então às vezes elas estão no modo lagarto, mas elas às vezes estão no modo crisálida, então elas têm que estar lá no casulinho delas, entendeu? Para depois elas saírem e magnetizar com os conhecimentos que elas aprenderam, mas elas precisam também dessa interiorização, tá? Então, pessoa 7, elas precisam entender isso, respeitar isso, tá? E as outras pessoas também. Se você é pai e mãe de uma pessoa que tem energia 7 como primeira letra do nome, entender que elas precisam ficar isoladas às vezes. Elas são pessoas mais introspectivas, isso é a natureza delas, tá? Elas vivem em outra esfera, elas vivem mais na esfera astral, mental ali, do que social. Elas podem sim viver em sociedade e tal, mas elas precisam de isolamento. Então a família precisa entender isso, respeitar isso. Que quando elas saem com mais conhecimentos e ajuda não só a elas, mas as outras pessoas. Agora, se elas ficarem muito naquelas aglomerações familiares ou sociais, se elas não querem fazer, elas podem entrar em modos, em portais internos ali, que depois elas podem entrar em oclusão, né? Elas não sabem qual é o portal que ela tá, ela não sabe qual é o planeta que ela tá, então elas precisam se estudar, tá? Então, os pais e as mães que querem colocar nomes de pessoas com essa primeira letra, entender isso, que elas vão ter, tem que ter acesso a ferramentas espirituais, para elas se entenderem e estudarem, tá? A alimentação também é importante frisar, tá? Porque como elas têm uma tendência de foco espiritual, então a alimentação vegetariana e vegana são as mais indicadas. Eu encontrei mais paz quando eu fui vegana, então o veganismo me ajudou bastante. Então essas pessoas precisam dessas estruturas, dessas ferramentas, porque a alimentação vai ajudar elas a não entrar em problemas que depois elas não conseguem resolver. Né? A alimentação é um portal de acesso e para pessoas espirituais tem que ter carinho, muito carinho, tá? Então as pessoas 7 elas têm uma tendência maior de serem herbívoras do que de serem carnívoras, tá? A natureza, sempre frisar a natureza, tá? Pais e mães têm que levar a criança
7 para a natureza é importantíssimo, tá? Viver na natureza para elas, tá? É nesse ambiente que elas se sentem mais ambientadas, tanto na natureza como no isolar-se. Para pessoas que querem se envolver com essas pessoas, se vocês querem se encontrar com elas, querem ter um relacionamento com elas, entender que elas vão querer ficar isoladas, viu? Elas se aprofundam, elas se entram lá dentro delas e elas precisam disso, tá? Entender que elas precisam disso. Elas observar também uma coisa, tá? Pessoa 7 até os 26 anos, principalmente os homens, eles não têm facilidade de monogamia, porque eles têm a mente liberta. Então, se você é uma mulher e quer se envolver com uma pessoa que é do sexo masculino, que tem essa energia muito forte do 7, até os 26 anos eles tendem a observar as conceituações. Então, monogamia nem sempre é o foco, tá? Então, entender isso também. Nos relacionamentos, como as pessoas 7 se isolam muito do meio social, muitas vezes elas não possuem facilidade de entender o outro no relacionamento conjugal, né? Então, se você é uma pessoa 7, é interessante ter esse carinho de observar se você está entrando numa história de um livro ou no relacionamento, tá? A história de um livro é a história de um livro, o relacionamento é outra estrutura, tá? Às vezes as pessoas 7 podem entrar no lado do relacionamento como um lado lúdico, literário, né? Achar que a pessoa é um personagem de um livro. Não, não, gente. A pessoa é de carne e osso, né? O livro tem uma parte ali que pode ser, sim, crível, mas tem uma parte que é mais lúdica do que crível. Então, observar isso também. E vocês que vão colocar nome de pai, ou vocês, pai e mãe, que vão colocar nome de filhos com essa natureza, que começa com a letra 7, observar isso primeiro. Trazer para a criança para a natureza, trazer mais alimentos orgânicos, né? Porque elas têm uma teia mais astral, mais planetária, né? Elas vivem mais no mundo astral do que no mundo material. Entender isso também. Se vocês são pessoas mais materialistas, entender que a criança vai viver mais no mundo planetário e astral e na filosofia, né? Nessas ideologias do que no mundo material e financeiro. Então você tem que observar. Se você quer realmente colocar o nome de uma criança para ser um viajante astral, você quer colocar, né? Porque tem isso, né? Eu gosto de colocar isso porque eu sou uma pessoa que tem muita teia astral e planetária, né? Eu entendo que para uma pessoa que é uma pessoa materialista é uma coisa confusa entender uma pessoa que é planetária e astral. Ela vive em outra esfera. Né? Eu vivo mais em outras histórias, em outras vidas, em outros planetas do que na vida aqui terrena. Então é muito complicado para o pai e para a mãe entender isso. Então observar se vocês querem mesmo colocar o nome de uma criança nessa natureza se você for uma pessoa materialista, né? Foco pelo financeiro, foco, né? Por esses padrões institucionais. Observar isso, até porque essas três letras elas exortam muito esse lado interno, tá? Beleza? Esse lado astral. Então, o material, elas, elas, elas entendem, mas elas não querem. Se elas não querem fazer, elas não vão fazer. Tem isso também, viu? Pessoa 7, se elas quiserem fazer, elas vão fazer, mas se elas não quiserem, elas não vão fazer. Então não adianta você falar, faz isso aqui. Se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Porque ela já tem um costume de outras vidas, entendeu? Então ela já tem uma estrutura, né? Geralmente pessoas que nascem com essa primeira letra do nome já tiveram várias vidas. Então elas têm uma liberdade mental, racional, que ninguém consegue controlar elas. Elas têm uma natureza do carro, né? Que representa muito elas é a natureza do carro. Tanto é que eu falei até sobre isso. Elas podem ir para o lado bom e o lado ruim também. Elas têm essa natureza de ir. Elas vão pro interesse delas. Se elas quiserem ir pro lugar, elas vão mesmo. Mas se elas não quiserem, elas ficam paradas, tá? Então é isso. E vocês que são 7 também, ter esse carinho com essas coisas. Isolamento, natureza, alimentação, espiritualidade, busca pela espiritualidade, tá? Procurar conceitos que exortem e façam você entrar em entendimentos